Eu quero compartilhar com você uma breve devocional. Você que está me ouvindo a partir de agora, muito provavelmente está vivendo o domingo, mas só de pensar nos compromissos, nas reuniões, no trabalho durante a semana, nas provas que você tem que fazer, nas tarefas de casa para realizar, já bate um cansaço só de pensar nessas coisas que estão na sua agenda, que ainda nem aconteceram, mas só de pensar já bate um cansaço, não é verdade? Calma, a boa notícia é que você não está sozinho nessa situação. Mas a má notícia é que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que tem que lidar com esse mesmo sentimento de cansaço extremo, de exaustão. Uma pesquisa mostrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados mental e fisicamente. E uma outra pesquisa de 2003 mostra que a maior parte dessas pessoas são jovens de 20 a 29 anos. Mas isso não é privilégio dos brasileiros. Uma ONG norte-americana indicou que 43% dos trabalhadores dormem bem menos do que o tempo que deveriam dormir e descansar. Eu poderia citar muitas outras pesquisas, dados, estatísticas, mas talvez nem seja mais preciso para afirmar algo que você e eu temos que lidar rotineiramente. A verdade é que o nosso modo de vida, o nosso ritmo de trabalho, o nosso modelo educacional e muitas vezes até o nosso modelo de igreja tem nos levado ao cansaço e à exaustão. Nós estamos adoecendo, estamos doentes mental, física e espiritualmente. Sim, eu e você estamos doentes. Uma coisa muito curiosa é quando você vai no seu pequeno grupo e tem aquela primeira pergunta do início para falar um pouco como é que foi a sua semana, como é que você está, como foram os desafios. E quem é pai e mãe de criança pequena, como eu, talvez você que está me ouvindo também, eu tento resgatar a semana para poder compartilhar como é que foi e eu não consigo identificar como é que foi a minha semana. De tão corrida, de tão atarefada e de tão cansada que foi. Eu só sei que eu estou cansado, mas nem lembro que atividades eu fiz, como é que foi a rotina e nem consigo lembrar aqueles 7 dias que se passaram. Talvez você tenha se pegado em algum momento nessa mesma situação. Então nós estamos realmente cansados, estamos sobrecarregados. Um filósofo sul-coreano, ele denominou a nossa sociedade como a sociedade do cansaço. E para ele, os malefícios que isso traz à alma é produzido por uma cobrança excessiva por produtividade, uma cobrança pela alta performance, pelos resultados e pelo excesso positivo presente em todas as esferas da sociedade. Ou seja, sabe aquela ideia de que todas as metas são alcançáveis? Isso é um dos fatores que gera essa frustração e esse cansaço na nossa sociedade. Mas outros estudiosos também falam que esse cansaço que muitas pessoas têm sentido, ele é o resultado de uma multidão que está imersa e afundada no mundo virtual, no mundo digital. A verdade é que a nossa sociedade, ela valoriza algumas coisas, como por exemplo, o alto desempenho, a alta performance, os resultados, a máxima produtividade. E o problema é quando essas coisas, elas não acontecem. E a verdade é que elas não acontecem pelo menos do jeito com que a maioria das pessoas espera ou pelo jeito como algumas pessoas veem na internet, né? Nem todo mundo vai ter aquele emprego dos sonhos ou aquela casa dos programas de televisão ou então aquele romance bonito dos filmes de Hollywood e muito menos aquelas férias paradisíacas que nós curtimos no Instagram, né? Essa vida fake que as redes sociais querem nos fazer acreditar que podemos conseguir, infelizmente, eu lamento te informar, elas não acontecem para todo mundo. Mas que bom que isso não acontece, porque na verdade muitas vezes essa vida que a gente vê nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é uma vida fake. Ela não é tão bonita, tão glamourosa e nem tão feliz como essas fotos que a gente observa, que a gente curte e que a gente dá amei. E é por causa disso que nós nos sentimos muitas vezes frustrados, deprimidos e fracassados. E é nesse cenário que surgem tantas patologias que nos afetam de forma física e mentalmente, como a hiperatividade, o déficit de atenção, o transtorno de personalidade e muitas outras que os profissionais da psicologia
agora, após a pandemia, estão com seus consultórios lotados de pessoas lidando com essas patologias. Em Gênesis 2, versículo 7, diz o seguinte: Deus formou o homem do pó da terra. E no capítulo 3, versículo 17 diz: após a queda, Deus falando para o homem, ele fala que você é pó e ao pó voltará. Quando a gente observa essa narrativa de Gênesis, especialmente nos primeiros capítulos, a gente percebe uma estreita relação entre o homem e a terra. Nós fomos criados do pó da terra e um dia nós vamos voltar para esse pó. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você mexeu na terra, sujou a sua mão na terra, andou com os pés descalços na areia, semeou com as próprias mãos, sentiu aquele cheiro de terra molhada? Bem, os especialistas e os estudiosos, eles falam que é comprovado que esses pequenos gestos, essas experiências de contato com a natureza, elas trazem muitos benefícios para o nosso corpo e para a nossa mente. E os efeitos dessas atividades, eles são considerados antidepressivos naturais. Lá mais em frente, em Gênesis, no capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Você já experimentou o prazer de comer uma fruta, de comer uma hortaliça, uma verdura que você mesmo semeou, cuidou, regou e depois colheu? A verdade é que, em nome da praticidade, a nossa mesa está cheia de alimentos industrializados, cheio de fast food. Frutas, verduras, hortaliças, vixe, tudo está muito caro e a maioria vem de fora, na verdade, realmente está caro. Às vezes não está dando nem para comprar o feijão e o arroz. Mas isso me faz lembrar uma história. Eu fui numa certa comunidade ribeirinha e falando sobre essa nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, dessa relação com o solo e com a terra, eu fiz a seguinte pergunta: quando você vai plantar algo, quando você vai fazer um roçado, qual é a primeira etapa que você faz? Qual é a primeira coisa? Na minha cabeça eu já tinha a resposta. Quer dizer, eu achava que eu já tinha a resposta, mas uma mulher me surpreendeu e ela falou assim: a primeira coisa que eu faço é conversar com as plantas. E eu fiquei assustado e por dentro eu até fiquei rindo da resposta daquela mulher como se fosse algo tão bobo e tão... Mas na verdade, depois eu fiquei analisando e refletindo a resposta dela e percebendo qual tipo de relação que ela tinha com a natureza, com o meio ambiente, com a criação que Deus fez. Essa relação de diálogo, de respeito, não era algo como simplesmente um objeto, porque a resposta para a minha pergunta que eu queria ouvir deles a gente prepara o solo para poder plantar. Essa era a primeira etapa, era essa a resposta que eu estava esperando. Mas ela me surpreendeu e mostrou que a relação dela com a natureza, ela vai muito mais além. É de respeito, é de diálogo, é de uma convivência e harmonia, né? Bem, mas a desobediência de Adão e Eva, ela fez com que Deus amaldiçoasse a terra. A Bíblia diz lá em Gênesis que maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Essa passagem, ela nos mostra que houve uma ruptura na relação que o homem tinha com a terra. Uma relação que antes era de harmonia e cuidado, agora é uma relação de maldição, né? E o trabalho com suor, com muito esforço e sacrifício. Mas mesmo com essa ruptura, a verdade é que continua sendo uma relação muito fundamental para a humanidade, tendo em vista que ela permanece sendo uma fonte de alimento e de sobrevivência. Mas em contraponto a isso, essa relação que a gente vê lá em Gênesis, nós temos um estilo de vida hoje muito urbano, das grandes cidades. De algumas décadas para cá, nós observamos o fenômeno do êxodo rural, onde a maioria da população sai da zona rural, sai do campo e vem para a cidade ou próximo a essas grandes cidades. E é um estilo de vida cada vez mais distante da natureza, afastado do verde da terra. E é um fascínio de muitas pessoas ir para a cidade, porque tudo bem, é verdade que a cidade tem muitos benefícios, serviços, produtos, oportunidade de estudo, de trabalho, de lazer,
que muitas vezes no campo a pessoa não vai ter. Sim, isso é muito verdade. Só que esse estilo de vida urbano que temos desenvolvido, ele não tem nenhuma conexão com a natureza. E nós estamos afundados no concreto, afundados no asfalto, nós estamos trocando o verde da nossa floresta pelo cinza do concreto. Nós estamos trocando nossos rios para mergulhar e nos entorpecer no mundo virtual, no mundo ilusório, né? E é por causa disso que nós estamos doentes, por causa desse nosso modo de vida, que nós estamos desconectados do restante da criação de Deus, desconectados de nós mesmos e desconectados do próprio Deus, porque a história do cristianismo e da igreja fala que a Bíblia ela é um segundo livro pelo qual Deus também se revela e fala conosco. Então, quando nós nos desconectamos da natureza, do meio ambiente, do restante da criação, naturalmente também nós nos desconectamos da nossa própria essência, visto que fomos formados do pó da terra e desde lá do início Deus orientou para que tivéssemos essa relação estreita com a terra e com a natureza. Mas hoje o nosso modo de vida é totalmente desconectado dessa relação. Então nós nunca estivemos tão conectados com tantas pessoas e com tantos lugares ao mesmo tempo por causa da tecnologia, das redes sociais, da internet, mas também nunca estivemos tão cansados, tão exaustos e tão solitários como nós estamos agora, né? Bem, eu penso que o homem, ele fez a gente acreditar que boa mesmo é aquela vida da cidade, a vida urbana. Então, a gente gasta boa parte da nossa vida trabalhando, se dedicando e se esforçando para a gente ter aquela vida que nos fizeram acreditar que é a vida que dá alegria e que dá felicidade. Mas chega até um momento que a gente descobre que, na verdade, não é bem assim. E que aquela vida que muitos mostravam para a gente que era uma vida maravilhosa, é uma vida fake, é uma vida ilusória, né? É tão ilusório e tão fake quanto aquele sonho americano. E nessa fase da vida, quando a gente se dá conta disso, aquelas poucas pessoas que conseguiram juntar um bom dinheiro ou herdar um bom dinheiro e construir um certo patrimônio no contexto urbano, nessa altura da vida eles já estão abandonando a sua vida na cidade e migrando para o campo novamente. Na pandemia, esse foi um fenômeno muito observado. Pessoas que deixaram sua vida na cidade e estão migrando agora para o campo, procurando uma conexão maior com a natureza, com o meio ambiente, procurando a tal da paz de espírito, né? Então a gente vê dois movimentos, aqueles que estão saindo da cidade e voltando para o campo, de onde eles saíram há um tempo atrás, e do outro lado do rio a gente vê o movimento do ribeirinho, vendendo a sua terra, abandonando o seu verde para abraçar o asfalto e o concreto, muitas vezes na ilusão de uma vida melhor. Enquanto uns vêm, outros vão. Alguns iludidos, outros um pouco frustrados, né? E no fundo de tudo isso, a grande questão que eu queria colocar para a gente refletir hoje é que nós temos saudades do jardim. Nós temos saudades do jardim. Nós estamos cansados de tanta feiura e nós ansiamos pelo belo e por essa paz de espírito. Mas nós só vamos encontrar isso quando nós nos reconectarmos com o nosso Criador. Essa conexão com o nosso Criador, ela é muito importante, ela é fundamental. A Bíblia diz em Mateus 11, 28, 30, e esse versículo eu já estou encaminhando para o nosso final da nossa reflexão. Diz assim, Mateus 11, 28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o meu convite para mim mesmo e para você que está aí, sentindo-se cansado, exausto, talvez frustrado, decepcionado, é que o caminho está livre. O caminho está livre e o convite é para que você, seja na cidade ou no campo, pare de correr,
Pare de correr, pare de competir. Senta um pouco, descansa, respira o ar puro. Senta e observa o pôr do sol. Aqui na nossa cidade nós temos um lindo pôr do sol. Observa o rio, observa o fluxo, o movimento, os processos da natureza. Aprenda a ter calma, aprenda a esperar. Temos muito para aprender com a natureza. Silenciar tantas vozes, esse barulho da cidade, carro, buzina, som, tantas vozes. Precisamos silenciar esse barulho para ouvir a voz que vem de dentro e a voz que vem de Deus. O meu convite é para que você contemple a beleza da criação que revela a beleza e a glória do nosso Deus Criador. Esse é o remédio para nos curar de uma sociedade que está nos adoecendo. É o caminho para resgatar a nossa conexão com a natureza e principalmente a nossa conexão com Deus, esse relacionamento com o nosso Deus Criador. Só assim nós conseguiremos descansar nessa sociedade de tão grande cansaço e exaustão. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque em Ti nós podemos encontrar descanso, Senhor. Obrigado porque o Senhor se revela por meio da sua criação, por meio da natureza, por meio de tantas coisas bonitas que o Senhor criou. Nos perdoa, Pai, porque temos desenvolvido um estilo e um modo de vida tão desconectado, tão alienado de tudo isso e desconectado também dessa relação contigo mesmo, Senhor. Nos perdoa. Que o Senhor possa nos trazer de volta para esse jardim, seja no campo ou na cidade, mas para esse jardim onde a nossa relação contigo é uma relação sincera, verdadeira, de proximidade. Nos traz de volta, Senhor, e que perto de Ti, conectados com a criação, conectados conosco mesmos, nós possamos aprender a descansar nos Teus braços e a viver a vida plena que só Jesus pode nos dar. Oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família.